Bora lá, pessoal! Hoje nós vamos falar da função média no Microsoft Excel. Não sei se você sabe, a função média ela também é uma das mais utilizadas e ela pode ser feita de 4 formas distintas, cada uma com uma aplicação diferente. Então eu vou mostrar para vocês aqui essas 4 formas. Não deixe de assistir essa videoaula até o final para que você consiga entender cada uma delas e para que serve. Tá? Então bora lá para a planilha para a gente fazer essa função aqui juntos. Eu criei essa planilha aqui, ó, com uma relação entre o nome dos funcionários de uma empresa, tá? O turno no qual eles trabalham, o departamento e o salário de cada funcionário. Então, primeiro, média, que simples, eu quero saber qual que é a média salarial de todos os colaboradores. Eu vou dar um igual, média, abro parênteses, seleciono o intervalo até o final, cheguei aqui no final do intervalo, fecho parênteses, dou um Enter. Chegou ali, salário médio, tá ali. Esse média A é uma função nova que o Excel criou. Para quê? Caso você tenha algum caractere de texto, alguma célula com texto, aqui dentro ele vai separá-las de formas distintas. Como é isso? Vamos lá. Média A. Eu abro o parênteses, seleciono o intervalo aqui também e vou dar um Enter. Só um adendo aqui, vocês viram que eu dei Enter sem fechar o parênteses, né? O Excel entende que aqui ele tem que fechar os parênteses e ele já fecha sozinho. Então aqui, ó, deu o mesmo valor, mas e aí, qual que é a diferença? Vamos pegar esse cara aqui, ó, eu vou copiar ele para o lado aqui para mim não esquecer esse valor depois. Deixa ele quietinho aqui, ó, o salário desse cara aqui, ó. Digamos que eu venho aqui e digito A aqui. O que acontece? Média entende esse cara aqui como vazio. Ó, eu vou pôr aqui vazio, viu que ele ficou como vazio? Então, dá um Ctrl Z. Média A, ele entende a letra, vou escrever aqui letra, ele entende como se fosse zero. Por quê? Eu vou digitar zero aqui, vocês vão ver. Viu que deu igual? Então, ele entendeu a letra como se fosse zero. Falando aqui da média A, da função média. Vou deixar escrito aqui, ó, média A. Ele entende a letra como se fosse zero. E tem outras atribuições aqui também. Eu vou voltar a letra aqui para vocês verem aqui, ó. Viu que não mudou quando eu tirei do zero, tá? Aí ele entende a palavra, eu posso usar também a palavra verdadeiro, verdadeiro. No Excel, verdadeiro é uma função, tá? É uma função dentro do Excel. Então aqui ele está entendendo o verdadeiro como se fosse 1, tá? Eu vou digitar aqui 1 e vocês vão ver como esse número aqui não vai mudar. Viu que agora os dois ficaram iguais? Então a palavra verdadeiro ele entende como se fosse 1. E a outra alternativa é a palavra falso, que também é uma função no Excel, tá? E se eu digitar falso, ele entende como 0. Então vou colocar aqui, ó, verdadeiro. Ele entende como 1. Deixa eu aumentar aqui a coluna. Verdadeiro ele entende como 1 e falso ele entende como 0 também. Deixa eu alinhar aqui para ficar bonitinho. Então, vou deixar essa anotação aqui, tá? Para que a gente lembre desses detalhes. Então, vou voltar o salário desse cara aqui para mim fazer as outras funções, ok? Vou vir aqui e dar um Ctrl V. Dei um Ctrl C aqui, dei um Ctrl V aqui. Beleza? Vou dar um ESC para tirar a cópia que estava aqui, ó. Então, agora vamos para a função média C. O que essa média faz? Ela faz uma média de acordo com o critério que você forneça para o Excel. Então, como que funciona? Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Média C. Ela apareceu ali, dei um tab. Qual que é o meu intervalo? Meu intervalo. Esse intervalo aqui não é o intervalo que eu quero fazer média. É o intervalo que eu quero perguntar para o Excel a condição. Digamos que eu quero saber a média do salário dos funcionários do primeiro turno. Então, eu vou selecionar aqui o intervalo. Eu poderia, vou dar um ponto e vírgula, eu poderia digitar 1 aqui, tá? Ou então eu posso selecionar aquela célula, viu que eu tinha deixado ela aqui já formatada? Que é a I5. Então, só que aqui eu não estou conseguindo clicar nela. Por que eu não estou conseguindo, pessoal? Porque como eu estou com a barra de fórmulas aqui aberta, o Excel, como se ele tivesse escondido ela ali, mas ela está ali, ó. Então, como eu não consigo clicar, ou eu clico aqui na J5 e clico para o lado, tá? Ou então eu poderia digitar também I5. Isso acontece, tá, pessoal? Então, vou dar um ponto e vírgula. E agora eu quero saber onde é meu intervalo de média, que é o intervalo onde estão os salários. Vou selecionar o intervalo.
intervalo selecionado, fecho parênteses, dei um Enter. Ali eu dei o dividido por 0. Por quê? Eu não forneci a condição aqui. Então eu vou fornecer a condição, turno 1. Qual que é o salário do turno 1? 3.003,64. Então, vamos testar, vamos ver se está certo. Vou selecionar aqui esse intervalo, vou vir aqui em Dados, Filtrar, e eu vou filtrar aqui turno 1. Somente turno 1, vai desaparecer aqui agora, pessoal, mas depois a gente volta. Turno 1, vamos ver quanto que deu aqui, ó. Ops, aqui, ó. Turno 1, qual que é a média? 3.003,64. Então, vou tirar o filtro aqui. 3.003,64. Deu certo. Agora, média CIS. Ele funciona da mesma lógica que a média CIS, porém, eu posso pedir vários argumentos, várias considerações para o Excel para ele fazer média. Nesse caso aqui, eu vou pedir um departamento específico e um turno específico para ver qual que é a média salarial. Então, vamos lá. Aí eu vou ter que pôr mais uma condição aqui, né? Deixa eu já colocar aqui, porque eu vou pôr duas condições para que a gente entenda. Então, vamos lá. Média, não, deixa eu pôr acento aqui, senão ele não vai entender. Média CIS. Aqui embaixo, dou um tab. Qual que é o meu intervalo de média? É o intervalo onde eu vou calcular a média. Aqui já é o salário. Selecionei o intervalo aqui do salário, tá bom? Ponto e vírgula. Deixa eu voltar aqui. Meu intervalo de critérios. Primeiro eu vou perguntar o turno. Vou selecionar aqui, ó. Tá? Selecionei ali. Mesmo caso aqui, ó, eu vou pôr o turno aqui, ó, na coluna I, tá escondido ali, ó, I6, tá? Então eu vou escrever I6. Ó, eu esqueci de clicar em ponto e vírgula. Paguei I6, ponto e vírgula. E o meu outro critério que eu quero saber é qual o departamento. Então, vou selecionar o intervalo aqui do departamento. Selecionei, ponto e vírgula. Agora eu vou selecionar o que tiver na J6, mesmo caso. Não consigo clicar aqui, tá vendo? Não consigo. Então vou escrever J6. Fechei parênteses. Deu erro ali, normalmente. Então eu vou pôr aqui, ó. Eu quero saber os funcionários da produção no turno 3. Vamos lá. Produção, quem que é? Vou escrever aqui, ó. Produção. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Produção eu vou escrever aqui, né? Produção no turno 3. Ele trouxe ali, ó, 2.817. Vamos checar? Vamos. Turno 3. Ok. E os caras da produção. Vamos ver aqui, ó, quantos caras da produção ganham. Se está certo. Só tem 2. Selecionei o intervalo. Quanto que deu? Média 2.817,50. Vamos tirar os filtros aqui. Tira esse. E tira esse. Vamos ver se bateu. 2.817,50. Então tá aí, pessoal. Deixa eu formatar aqui para ficar bonitinho. Mesclar. E só vou pôr uma bordinha aqui para a gente saber que os critérios ali da média. Então tá bom, pessoal. É isso aí. Função média e suas variações. 4 formas de fazer a função média. Então tá aí. Espero que vocês tenham entendido essa videoaula e tenham gostado. Mais uma vez, se não entendeu, deixe seu comentário aí embaixo. E, por favor, dê seu like aí no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Que com isso, vocês ajudam o nosso canal a crescer cada vez mais e que a gente consegue produzir mais conteúdo aí para todo mundo. Então, muito obrigado e até a próxima videoaula.